expert atrativo parece uma coisa muito abstrata. As pessoas ficam, mas o que é um expert atrativo? É parecido com o que eu fazia antes, que eu trabalhava com artistas, e fica assim, a gente sempre ficava buscando o fator estrela no artista. O fator X. O fator X, o fator estrela. Mas eu acredito que esse fator estrela pode ser construído. E tem algumas características que fazem com que você possa identificar um expert que tenha o fator estrela. Então, essa história de expert atrativo é um assunto pouco explorado ainda. A gente vê muito discurso de que dá para lançar qualquer coisa, qualquer pessoa, em qualquer nicho, em qualquer produto. E aí, o que acontece é que a pessoa, o lançador, a agência, enfim, o coprodutor, acredita nessa falácia, vamos dizer assim. E você procura qualquer pessoa, porque o seu foco está muito mais no produto do que no próprio especialista. Às vezes no nicho. Exato. Então, aí você vê, sei lá, o nicho de finanças é muito lucrativo. Aí você vai procurar qualquer pessoa no nicho de finanças. E um ponto extremamente importante na hora de você fazer uma prospecção, selecionar aquela pessoa que vai fazer a parceria com você, é justamente observar o potencial daquele especialista. Para mim, a coisa mais importante é esse expert sonhar a mesma coisa que você. Porque muitas vezes você começa um negócio com um expert, quando você é estrategista, quando você está montando uma agência, quando você é coprodutor, e você quer uma coisa e o expert quer outra. Um caso muito comum é quando você tem aquele negócio como a principal coisa da sua vida e o expert tem aquilo como uma renda extra. Aí as coisas nunca vão se casar. Então, legal. Vinhas, quais são as 3 coisas para começar a observar e entender se aquele especialista ali é um especialista, um expert atrativo? Acredito que a capacidade do especialista de gerar resultado com aquilo que ele está falando para si próprio e para outras pessoas. Excelência na parte técnica e uma grande capacidade de comunicação, porque tem pessoas que são capazes de gerar resultado, têm excelência técnica, mas não conseguem comunicar a sua mensagem através de vídeos, através de textos, que é uma maneira que você pode escalar esse negócio. E pro nosso negócio que a gente trabalha com infoprodutos, a capacidade de escalar conta muito. Legal, esse primeiro item aí é muito importante porque, assim, eu já vi alguns casos, né? Eu já passei por isso dentro da V, aonde o especialista tinha uma super história de superação, assim, nossa, incrível, mas ele não tinha um método, não tinha uma forma ali de passar aquilo para outras pessoas. E lá no comecinho da minha carreira nesse mercado, né, como eu pensava que dava para lançar qualquer coisa em qualquer nicho, enfim, eu achava, poxa, ele teve uma transformação incrível, vamos fazer um produto. E na hora de fazer o produto, a gente empacou, porque não existia um método. Não tinha como as outras pessoas replicarem algumas ações para chegar naquele mesmo resultado. Não basta você ser o avatar transformado. Exato. Tem que ter a capacidade de passar isso pra frente. Sim. Uma vez eu tava no Fire, aquele festival da Hotmart, e foi muito engraçado, porque o JP convidou a Anitta pra fazer uma palestra, né? Como um grande case de marca. E aí, a primeira pergunta do JP pra ela, alguma coisa... Não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras foi assim: Anitta, como que você define a sua estratégia pra você construir esse personagem tão interessante, essas ideias de marketing fantásticas e tal? Aí ela falou, eu vou sempre no meu feeling. Aí é um típico caso que não dá pra replicar, né? Total. Você sabe, quando eu comecei e eu pensei que eu poderia ensinar também, eu não tinha essa clareza se o meu sucesso, as coisas que eu estava aplicando na agência eram replicáveis, né? Então, eu não tinha muito bem definido se existia um método. Então, qual foi a solução que eu tive para poder testar e entender se eu poderia ter um método ou não? Foi justamente fazer um MVP, um mínimo produto viável, e o meu MVP era um processo de mentoria. Então, ao invés de eu lançar o primeiro curso, né, o Plano V, por exemplo, eu lancei uma mentoria de 3 meses, onde eu tive ali uma espécie de laboratório, né, com 5 mentorados, e eu fui meio que passando para eles exatamente o que eu fazia. Quando eu vi que eles conseguiam replicar aquilo e que eles estavam tendo resultado, aí eu entendi, poxa, realmente é validado, isso aqui pode se transformar no método. E aí, a partir disso, eu comecei a, enfim,
desenhar mesmo o método do plano V, por exemplo. Acho que além dessa questão do método, uma outra possibilidade, que no meu caso, como mentor, o que eu procuro fazer, é muito menos a questão do método e muito mais uma maneira de pensar, uma maneira de trazer uma nova perspectiva em relação àqueles desafios. Se você vai criar um produto, se você vai definir um modelo de negócios, porque o modelo de negócio de gratitude é muito particular de uma empresa que está buscando faturar 100 milhões de reais por ano. Não vai ser o mesmo modelo de negócio para uma pessoa que ainda está buscando fazer seus primeiros 6 dígitos, seus primeiros 7 dígitos. Então, não dá para eu pegar essa receita de bolo da gratitude e passar para frente, porque para a gratitude chegar nesse tamanho, foram várias etapas diferentes e que ainda assim poderiam ter tido outros caminhos, que hoje em dia eu vejo que teriam caminhos até melhores para a gente chegar mais rápido. Mas depois que a gente passou, né, não tem como mais voltar, não tem? Sim, mas depois que passou não tem como voltar, não tem. Mas os meus mentorados, Sim. eu posso dividir essa experiência do que deu certo e do que deu errado para eles. E, então, eu gosto muito de pensar que uma parte do meu trabalho, para gerar resultado para outras pessoas, é ajudar eles a desenvolverem um senso crítico em relação ao nosso mercado. Porque é um momento muito particular da história que esse tipo de educação está crescendo exponencialmente. Então, tem muitas oportunidades. Você pode fazer muitas coisas diferentes. E você tem que escolher aquelas poucas para fazer. Mas eu fiz como você. Eu primeiro tive um grupinho pequeno de mentorados e fui testando se as minhas ideias gerariam resultado para eles, ainda que eu não tivesse um método exato, com um passo a passo e tudo mais, que é um pouco do que a gente conseguiu trazer para a Igrative, juntar essa parte sua de ter um método mais desenhadinho e a minha parte mais de questionar, de buscar uma perspectiva um pouco mais ampla para a gente chegar nesse caminho de poder gerar os resultados que as pessoas querem. Então é sempre isso que eu busco no Expert, capacidade de gerar resultado para ele e para outra pessoa. E a excelência técnica? Excelência técnica é do tipo assim, você vai pegar um cara de finanças, por exemplo, o Gustavo Cerbasi. Ele tem uma formação muito sólida, ele escreveu 15 livros sobre esse assunto. Ele já vendeu 2 milhões de cópias desses livros. Tem um conhecimento aprofundado daquilo ali. Exato. Ele é um cara que ele participou de grandes veículos de mídia, ele tem credibilidade para falar sobre aquele assunto, ele tem propriedade, ele sabe se aprofundar naquilo que ele está falando, diferente de muitas pessoas que estão atuando no mesmo mercado que ele. Então, eu fico muito seguro quando a pessoa tem excelência técnica, porque eu sei que o negócio vai durar no longo prazo. O Gustavo não é uma modinha. Ele está escrevendo livros há 20 anos. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então eu procuro sempre me juntar com pessoas que vão ter carreiras mais longevas. Pessoas que vão durar décadas e décadas no mercado. E eu acredito que na parte de educação, a excelência técnica é um fator fundamental para que a carreira da pessoa seja mais longeva e não seja simplesmente uma modinha. Helenzita, como que você avalia essa questão da comunicação nos experts? Sabe que eu não avaliava, né? Eu não tinha a menor noção de que isso era importante lá quando eu comecei. É um erro clássico. É um erro clássico e faz muita diferença na tração do projeto. Então, é óbvio que se você pegar um especialista, mesmo que ele esteja começando do zero, mas que tem uma facilidade de comunicação, que ele é desenvolto com a câmera, vai ser muito mais fácil fazer o processo de conteúdo, de estruturação de tudo, de, né, crescimento dele nas redes sociais. Se você pega uma pessoa que é mais travada, você vai ter um trabalho ali de desenvolvimento com a pessoa. É claro, é muito mais incomum você encontrar grandes comunicadores, né? Buscar aquele especialista que está pronto é bem mais difícil. Provavelmente, se você é um lançador ou uma agência que está começando, não tem portfólio, vai ser mais difícil ainda. Mas a única questão é você entender que esse perfil, que um perfil ou outro perfil, eles vão demandar tempo e energias diferentes. Eu mesmo tive uma super dificuldade. Eu era super travada, assim, ainda sou um pouco, né? Não me sinto tão confortável em gravar. Foi uma coisa que eu tive que desenvolver. Tô aí há algum tempo desenvolvendo isso. Então, beleza, para quem tá escutando esse podcast e tá começando, não vai cometer esse erro, né? Vai ter essa clareza desde o começo. Aí, o que observar na hora de prospectar para entender se essa pessoa é uma boa comunicadora ou não? Fala aí pra gente. Bom,
Um caso que aconteceu na Ingratitude foi com a Lilian Bittencourt. Ela é minha professora de inglês e eu percebi que ela tinha isso muito bem desenvolvido. Ela era uma grande comunicadora que ainda não havia sido descoberta. Então, quando eu notei isso, e eu já sabia que ela tinha uma excelência técnica, porque ela dava aula fazia quase 20 anos, quando a gente começou, e ela foi minha professora. E eu me considero uma pessoa com uma certa dificuldade de concentração e aprendizagem. Então, a partir do fato que ela conseguiu me ensinar inglês, eu pensei, bom, se ela conseguiu ensinar pra mim, ela provavelmente vai conseguir ensinar pra outras pessoas. E a gente fez um teste. Marcamos uma gravação. Inclusive, foi um teste pra Paty também, que hoje é nossa diretora até hoje, mais de 4 anos depois. Eu convidei a Lilian pra fazer uma gravação e pedi pra Paty dirigir a Lilian sem a Lilian nunca ter gravado nada na vida. Eu percebi que realmente eu apostei na característica certa. Hoje, um pouco mais de 4 anos depois, a gente tem mais ou menos 17 mil alunos de um projeto que saiu do absoluto zero. A minha especialista de crochê também, a Anne, ela fez muitos anos de teatro, isso com certeza ajudou, né? Ajuda muito. Mas é aquela pessoa que liga a câmera e coloca o script na frente, ela vai falando e não trava nunca e não erra, sabe? Não é tipo a assim, gente, né, Lenzita? Não, aqui, gente, pra gravar esse podcast... A gente nossa tá 5 dias senhora. aqui pra fazer esse episódio. Mas, então eu acho que é isso, né? Você observar como é a desenvoltura dessa pessoa ao passar esse conteúdo, ao conversar mesmo, né?